Prezados irmãos e amigos, graça e paz, aqui estamos nós mais uma vez na TV Caminho Livre para mais um vídeo e eu continuo respondendo a nossa querida irmã Dinorá. Ela me fez aqui um terceiro questionamento e ela afirma o seguinte, nesse terceiro questionamento: eu admito que muitos em Israel foram predestinados a exemplo do apóstolo Paulo. Se Paulo não tivesse sido predestinado, ele talvez jamais seria restaurado e reformado. No entanto, eu não consigo ver predestinação aos gentios. Entendo que aos gentios foi concedido a chance que deve ser aceita e recebida por cada um. Muito bem, a irmã Dinorá está admitindo que muitos em Israel foram predestinados e ela cita como exemplo o apóstolo Paulo, mas ela não consegue ver predestinação aos gentios. Aos gentios ela acredita que Deus dá chance de salvação, certo? Muito bem, irmã Dinorá. No outro vídeo, no vídeo passado, nós procuramos mostrar para a irmã que Deus não trabalha com base em tentativas e com base em chances. Deus, quando quer fazer algo, Ele faz. Ele afirma isso na sua palavra. Farei toda a minha vontade, né? Todo o meu propósito será executado. Quando Deus age, ninguém tem condições de impedi-lo. Então, Deus não trabalha com tentativas. E Deus também não trabalha com chances de salvação. Isso é um entendimento arminiano, minha irmã. Porque a teologia arminiana vai dizer que quando Jesus morre na cruz, Jesus não salva efetivamente ninguém com a sua morte na cruz. A sua morte na cruz simplesmente oferece oportunidade de salvação para quem quiser, chance de salvação para quem quiser. É isto que vai afirmar a teologia arminiana no que diz respeito a este assunto. Jesus não salvou efetivamente ninguém ao morrer na cruz. Ele simplesmente ofereceu oportunidade de salvação. Basta agora as pessoas, através do seu livre-arbítrio, tomarem a decisão de aceitar a Jesus como seu salvador pessoal ou não. É as pessoas que decidem. É elas que tomam a decisão. Este é o entendimento arminiano sobre este assunto. Mas a irmã, no seu terceiro questionamento, então está admitindo que Deus predestinou muitos em Israel, mas assim como predestinou Paulo, mas aos gentios não. Deus não predestinou nenhum gentio. Então nós podemos deduzir, com base nas suas afirmações, irmã Dinorá, que Deus tem dois métodos de salvação. Um método para salvar os israelitas, através da predestinação, e outro método para salvar os gentios, que seria chance de salvação. Seria isso? É isso que eu depreendo das suas afirmações, irmã. Paulo aqui em Romanos, talvez, quem sabe, o livro mais denso, mais grave, mais cheio de conteúdo, e o livro onde a doutrina da justificação pela fé na graça de Deus é tratada de modo quase que exaustivo, né? É óbvio que eu estou exagerando com isso, né? Mas é onde Paulo mais fala sobre a doutrina da salvação pela fé. Irmã, aqui em Romanos, especialmente no capítulo 3 de Paulo, quando nós lemos Romanos capítulo 3, nós saímos com aquela ideia clara de que Deus, Ele não tem um método de salvação, ou dois métodos de salvação, um para os israelitas e outro para os gentios. Se não, vejamos o que Paulo diz aqui em Romanos capítulo 3. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas, se a nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Fala como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, porque sou eu ainda condenado como pecador?
E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam, que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, e não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são seus pés velozes para derramar sangue, dos seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância? Foi de toda excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Irmã de Norá, eu li todo o capítulo 3 de Romanos. É óbvio que se nós fôssemos discutir exegeticamente este capítulo aqui, talvez eu tivesse que ficar aqui umas 10 horas ou mais fazendo uma exegese das implicações importantes e graves que podem ser abstraídas deste capítulo 3 de Romanos. Mas alguns trechos do capítulo 3 de Romanos vão nos afirmar o seguinte: que Deus não tem dois métodos de salvação, um para israelita e outro para gentios. Ele diz que todos carecem da sua glória, porque todos, tanto judeus quanto gentios, pecaram. É isso que ele afirma. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E ele diz aqui, olha, no verso 29 e 30, nos versos 29 e 30, é porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Deus justifica mediante a fé o circunciso, judeu, e justifica mediante a fé o incircunciso, gentio. Só há um método de salvação, minha irmã de Norá. Só há um método. E é pela fé na graça de Deus. Deus não tem um método de salvar judeu e não tem outro método para salvar gentio. Olha aqui, verso 9. Que se conclui? Temos nós, capítulo 3 de Romanos, que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Paulo falando aqui como enquanto judeu que ele era. Pois já temos demonstrado que todos quem? Judeus e gentios, tanto judeus como gregos, está vendo? Estão debaixo do pecado. Ora, se tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado, estão gozando da mesma situação, estão no mesmo nível, estão na mesma condição, é óbvio que Deus só pode salvá-los através de um método só, é pela fé. E Paulo deixa claro isso aqui no Romanos capítulo 3. Não existem dois métodos de salvação. Não existem dois métodos, apenas um. E Deus salva israelitas através da fé e gentios através da fé. Eu queria ler mais alguns trechos de Romanos
capítulo 9, para deixar isso bem claro para a irmã Dinorá e, obviamente, para quem estiver assistindo esse vídeo e tiver, porventura, as mesmas dúvidas, os mesmos questionamentos, né? Então, eu vou ler aqui mais alguns trechos, mais alguns textos, mais alguns versículos do capítulo 9 de Romanos, para deixar bem claro uma coisa. Deus salva a todos, judeus e gentios, de uma forma só, de um jeito só. Não há dois métodos de salvação, tá certo? Vamos ler Romanos 9, do verso 22, que eu já li no versículo, no vídeo anterior, do verso 22 em diante, tá? Romanos 9, 22 em diante. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição? Deus preparou vasos de ira. Deus construiu esses vasos de ira preparados para a perdição. E Paulo nos diz aqui que Deus suportou com muita longanimidade esses vasos de ira preparados para a perdição. Deus não tinha nenhum plano de salvação a eles. Deus queria mostrar a sua ira e o seu poder a estes. Por que que Deus queria isso? Deus é Deus. Deus tem o direito de manifestar a sua ira justa e revelar o seu grande poder em quem Ele quiser. É isso que Paulo está dizendo. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, Ele teve essa intenção para com os vasos de ira. Revelar o seu grande poder, manifestar a sua ira justa. Certo? Verso 24 diz assim: a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Assim como Ele quer manifestar a sua ira e revelar o seu poder nos vasos de ira preparados para a perdição, Ele quer manifestar, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia. Ele quer dar a conhecer as riquezas de sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória preparou de antemão. Riquezas da sua glória. Naqueles a quem Ele pretende salvar, Ele vai revelar as riquezas da sua glória. Sua glória graciosa, misericordiosa. Essa glória maravilhosa. Olha o verso 24. Eu li o verso 23, vamos ler o verso 24. Os quais somos nós a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Veja, irmã Dinorá, que Deus chama judeus e Deus chama gentios. Nos vasos de ira preparados para a perdição, Ele quer dar a conhecer o seu poder e a sua ira justa. E aí quem vai questionar Deus quanto a isso? Isso é algo que pertence somente a Deus. Ele querer manifestar a sua ira justa e revelar o seu grande poder nos vasos de ira preparados para a perdição é uma atribuição divina. Nós não temos como questionar isso em Deus. Assim como nos vasos de misericórdia, Ele, segundo o verso 23, quer dar a conhecer as riquezas da sua glória. Esses vasos de misericórdia que para a glória preparou de antemão. E no verso 24 diz: os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Esses vasos de misericórdia, Ele os chama não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. E estes judeus e gentios que estão na mesma condição são salvos pela revelação da glória graciosa de Deus. É um método só, minha irmã Dinorá. A senhora não vai ver Deus se manifestando de um modo para judeu, se manifestando de outro modo para gentil, não. Pelo contrário, em todo o Novo Testamento, o que nós vemos é Jesus tratando do mesmo modo tanto a judeus quanto a gentios. É Jesus igualando essa coisa. É Jesus deixando bem claro que aquela parede de separação, aquele muro de separação que havia antes entre judeus e gentios ruiu, veio abaixo. Paulo fala muito sobre isso. E está falando aqui em Romanos. Verso 25.
Assim como também dizem em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Está vendo? Ele chamará como seu povo aquele que antes não era seu povo, amada a que antes não era amada. Olha o verso 26. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Isso aqui é com relação aos gentios, meu irmão. Com relação aos gentios. Os gentios também são salvos do mesmo modo como Deus salva os judeus. Mas, olha aqui, o verso 26, né? Não, verso 27. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Isso que nós falamos no segundo vídeo. Toda a nação israelita tem um número expressivo de pessoas, de indivíduos. Mas nem todos serão salvos. Não é só pelo fato de serem israelitas que isso já lhes garante a salvação. Deus tem os seus filhos no meio, no seio da nação israelita. E é isso que Isaías, a quem Paulo cita aqui agora, sempre deixou claro. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. Então, a gente percebe, irmã de Norá, que Deus chama judeus e chama do mesmo modo gentios. Por conta de sua graça, por conta de sua bondade, por conta de sua misericórdia. É como nós tratamos no vídeo anterior. Deus compadece-se de quem Ele quer se compadecer. Deus tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. E ninguém pode reclamar de Deus, ninguém pode questionar a Deus porque Deus age deste modo. Não é? E olha aqui, verso 29. Como Isaías já disse: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Se Deus não nos deixa descendência, nós ter-nos-íamos tornados como Sodoma e Gomorra. Deus teve que deixar uma descendência aqui. Deus teve que deixar aqui a sua descendência. Foi responsabilidade divina ter deixado uma descendência. Porque se Ele não deixa um descendente aqui, ou uma descendência aqui, Israel não existiria mais. O povo de Deus não existiria mais. Seriam como Sodoma e Gomorra. Olha o verso 30. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Os gentios não buscavam a justificação, mas vieram a alcançá-la. Por meio de que método? Da fé. Israel buscava a justiça de Deus, mas não alcançou. Por que não alcançou? Porque buscava alcançar essa justiça pelas obras. Então Deus deixa bem claro aqui, através do apóstolo Paulo, irmã de Norá, que só há um método de salvar tanto judeus quanto gentios. E esse método é a fé. A questão é o seguinte: se Deus salva, como nós lemos aqui em Romanos, tanto judeus quanto gentios pela fé, fé é algo que nós seres humanos podemos produzir. Fé vem de nós mesmos, do nosso livre-arbítrio, da nossa capacidade de aceitar ou rejeitar a Deus, de tomar decisão em favor de Deus ou não. Fé vem daí, da minha capacidade, da minha própria aptidão natural como ser humano. Fé vem de mim mesmo. Essa é a questão. Nós já mostramos aqui
estudos, textos bíblicos, mostrando que a fé não vem de nós mesmos. Fé é um dom de Deus. Se é um dom de Deus, se Deus tem que me dar fé para que eu possa crer nele mesmo, é óbvio que eu não posso produzir fé. Por que Deus me daria aquilo que eu posso produzir por mim mesmo? Por que Deus me presentearia com algo que eu já possuo? Não, fé é um dom. Fé não é uma obra humana. Fé não é um produto humano, uma realização humana. Está aí o X da questão. Se fé é um dom, se todos não podem receber fé, quem é que determina? Quem é que determina quem vai receber fé e quem não vai receber fé? Quem é que determina? Ora, nós estamos lendo isso aqui na Palavra de Deus, especialmente aqui no capítulo 9. Quem é que determina tudo? Quem é que vai ter fé, quem não vai ter fé? A quem Deus usa de misericórdia e a quem não? Quem é que determina isso? Deus. Isso fica muito claro aqui na sua palavra. É Ele que determina. Eu usarei de misericórdia em quem eu quiser. Compadecer-me-ei de quem eu tiver compaixão. E Paulo aqui no capítulo 9, ele elenca aqui o exemplo de Faraó. Aquele Faraó que lutava contra Deus através de Moisés, tentando impedir a saída do povo de Deus do Egito. Paulo cita aqui no Romanos capítulo 9, Faraó, para deixar bem claro o seguinte, olha, Romanos 9, versículos 16 em diante, ele diz assim, pois não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Deus tem misericórdia de quem Ele quer e Ele endurece a quem lhe apraz. O que nós vamos dizer com base nestas palavras? Que Paulo cochilou? Que Paulo estava errado? Não, Paulo era predestinacionista mesmo. Paulo era predestinacionista, mas Jesus não. Jesus não era, os outros apóstolos também não, mas Paulo era. Esse é o argumento que nós vamos utilizar. Argumento, inclusive, utilizado nos seminários adventistas, e quem sabe pode até ter sido utilizado em outros seminários, de outras denominações também. Não, Paulo era predestinacionista, sim, Paulo era. Mas os outros apóstolos não. É esse os argumentos, ou esse o argumento que a gente vai utilizar para poder não aceitar o que a palavra de Deus diz de forma clara e inequívoca. Deus salva a todos de um mesmo modo. Ele diz aqui em Romanos 10, olha só, irmã, em Romanos 10, vamos ler os versos 11 e 10. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Todo aquele que nele crê. Todo, esse todo aqui é uma menção explícita a povo judeu e a gentio. Indivíduo judeu e indivíduo gentio. Todo aquele que nele crê não será confundido. Verso 12. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Está vendo, minha irmã? Deus não faz a distinção entre judeus e gregos, porque Ele é rico para com todos que o invocam. Agora, estes que invocam a Deus por conta do seu livre-arbítrio, ou porque Deus decidiu usar de misericórdia para com eles, revelando-lhes a sua glória graciosa, maravilhosa. Como é que é essa história? Aí o Paulo continua falando aqui, olha, verso 13 em diante. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. E aí Paulo coloca aqui, né, a importância do trabalho da evangelização, da pregação desse evangelho. Como é que as pessoas podem invocar aquele em quem elas não crerão? Como é que eu posso invocar aquele no qual eu não criei? E como eu posso crer naquele de quem nada eu ouvi dizer? E ele continua: e como eu posso ouvir se não há quem pregue? Eu não posso ouvir se não há quem pregue. E como pregarão se não forem enviados? Enviados por quem? Por Deus. Aí ele diz aqui no verso 16: mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Verso 17: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Olha só, minha irmã de Norá, a fé vem pela pregação da palavra de Cristo. A fé vem. A fé não vai de mim para Deus, ela vem de Deus para mim. É isso que a palavra diz. Então, fé é um dom. A fé me vem, ela chega até mim pela palavra de Deus. Se eu fui escolhido, se eu fui eleito, Deus usará de misericórdia para comigo. Deus revelará a sua gloriosa graça sobre mim. Porque Ele inscreveu o meu nome no livro da vida lá, antes da fundação do mundo. Eu sou gentio. Da mesma forma, Deus tratará o judeu. Aquele indivíduo judeu a quem Deus salvará. Ele o fará porque lá antes da fundação do mundo Ele inscreveu o seu nome, o nome desse judeu no livro da vida. E num determinado tempo, Deus vem até esse, revela-lhe a sua gloriosa graça, manifesta-se sobre ele a sua misericórdia, e Deus o chama à vida espiritual. É assim, tanto com judeu como com gentios. Não há distinção, como diz Paulo aqui. Pois todos, olha como diz Paulo de novo, verso 12, Romanos 10. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Não há distinção, não há diferença de método de salvação, irmã de Norá. Não há. Então, quando a irmã afirma acreditar que muitos em Israel foram predestinados, usando como exemplo o apóstolo Paulo, e é verdade, mas em contraposição a isso, a irmã afirma que não crê que isso não pode ver gentios sendo predestinados. Se a senhora ler todo o livro de Romanos com calma, com tranquilidade, a senhora vai ver isso aqui no livro de Romanos. Deus salvando a todos do mesmo modo, judeus e gentios, através da fé. Porque todos estão diante de Deus na mesmíssima condição. Deus salva quem Ele quer, endurece a quem lhe apraz. E aí? Somos nós calvinistas que estamos errados por replicar a palavra de Deus? Por reverberar o que a palavra de Deus diz? É Deus injusto por conta disso? Claro que nenhum arminiano vai atribuir injustiça a Deus. Eles irão atribuir injustiça a nós, reformados. Porque para eles, nós, reformados, é que estamos errados. E com relação à palavra de Deus, eles vão fazer qualquer chicana, vão fazer qualquer malabarismo exegético, não é? Para poder adequar a palavra de Deus às suas conveniências teológicas. É isso que acontece, irmã. Eu não estou falando isso com ódio no meu coração. Estou falando isso com raiva, não estou falando isso com ira, não estou falando isso
de modo irônico nem sarcástico. Encerrando, irmã, eu digo o seguinte: se Deus não se revela, se Deus não se revela, se Ele não se mostra, se Ele não se manifesta, se Ele não se apresenta àquele a quem Ele veio salvar, este jamais se salvará. É necessário Deus se revelar. Deus tem que se revelar. Se Ele não se revelar, ninguém se salvará. É por isso que Paulo, mais uma vez, replicando Isaías, ele diz aqui em Romanos 10, versículo 20. Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Isso aqui é com relação aos gentios. Deus dizendo: fui achado pelos que não me procuravam. Os gentios não procuravam a Deus. No entanto, os gentios acharam a Deus. Mas por que foi que os gentios acharam a Deus? Por quê? O mesmo verso responde: revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, verso 21, porém diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Se a senhora ler, irmã de Norá, os capítulos 9, 10 e 11 aqui de Romanos, nós não vamos ler agora porque a gente não tem tempo, a senhora vai perceber que Deus, Ele estende a sua salvação graciosa aos gentios, e o apóstolo deixa isso muito claro aqui em Romanos, como uma espécie de incitação, né? Deus estava incitando os ciúmes dos israelitas, dos judeus, estendendo a salvação aos gentios e deixando isso claro, exposto. Paulo foi chamado para isso, para pregar o evangelho aos gentios. Então, minha irmã querida, o próprio apóstolo Paulo, como a senhora disse, acreditar que ele realmente tenha sido predestinado, e foi mesmo predestinado, ele diz isso em Gálatas, capítulo 1, versos 15 e 16, quando ele afirma que Deus o escolheu, quando ele ainda estava no ventre da sua mãe. Na verdade, Deus o escolheu antes da fundação do mundo, escrevendo seu nome no livro da vida, né? Paulo diz isso. Mas Paulo vai muito mais além, quando ele diz que ele foi posto como modelo dos que hão de crer. Modelo, irmã. Paulo não era modelo comportamental, Paulo não era modelo de santidade pessoal, Paulo não era modelo de quem... modelo de produção de obras humanas. Não, definitivamente não. Paulo era um modelo de todos aqueles que creriam em Jesus. Como é que foi que Paulo creu em Jesus? Primeiro, Paulo foi predestinado a isso, ele foi um eleito, ele foi um escolhido. E por ele ter sido eleito, né, antes da fundação do mundo, e ter o seu nome escrito no livro da vida, é que Jesus vem a Paulo. Não é Paulo que vai a Jesus, Jesus vem a Paulo. Se revela a Paulo. Se mostra a Paulo, revela a sua glória graciosa a Paulo. É nesse aspecto que Paulo é um modelo, minha irmã. Modelo de todos os que crerão em Jesus. Ele diz isso em 2 Timóteo 1,16. Vamos ler para encerrar esse vídeo? E eu estou escrevendo uma espécie de, não digo tese, seria muita ambição da minha parte, mas uma espécie de teoria, entendimento, digamos. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 12 até o 17. Olha que texto maravilhoso esse texto aqui de 1 Timóteo. Onde Paulo diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente. Mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Olha o verso 15.
Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão, olha só o que ele diz aqui no verso 16, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. O verso 16 é digno de nota. Ele diz, mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia. Misericórdia é uma concessão divina, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Paulo, irmã de Norá, foi destacado como modelo a todos aqueles que crerão ou que creriam em Jesus a partir da sua experiência com Jesus, para a vida eterna. Modelo de fé, modelo de todos aqueles que creriam em Jesus para a vida eterna. Bom, se Paulo é modelo de todos os que creriam, como é que nós podemos depreender a salvação, o método de Deus salvar, tanto judeus quanto gentios? Qual era o método? Qual era o método? Graça. Esse é o método, graça. É pela graça que Deus salva. Como é que eu me aposto da graça de Deus? Pela fé. Como é que eu recebo fé? Pela palavra de Deus. É pela palavra de Deus que eu recebo fé. Se a palavra de Deus, a palavra eficaz de Deus, não chegar até mim, eu não terei fé. A fé vem, ela vem pelo ouvir a palavra de Jesus, a palavra de Deus, o Evangelho. Se essa palavra não vem até mim, que é a palavra de Deus me chamando, eu não terei fé. Eu não posso produzir fé. A fé vem. É esta fé, é através desta fé, que eu creio em tudo que Jesus foi, em tudo que Jesus fez. Eu creio na morte substitutiva de Cristo. Creio na ressurreição de Cristo que me justificou. Creio que o que Jesus está agora fazendo no céu é me representando. Eu creio em tudo que Jesus é. Eu creio em tudo que Jesus fez por mim, me substituindo. Eu creio. E é assim que nós somos salvos. Deus só me salvou porque Ele escreveu meu nome na eternidade, antes da fundação do mundo, no livro da vida. É por isso que Ele veio atrás de mim. É por isso que Ele foi atrás de você, está vestindo agora, de você, irmã de Norá. Só existe um método de salvação e este método é a graça, da qual nós nos apossamos pela fé, a qual nós recebemos pela palavra de Deus, pela palavra de Jesus. Que Deus possa ajudar a você que assistiu esse vídeo, abençoar a irmã de Norá, que é uma pessoa dedicada, é uma cristã fiel à palavra de Deus. É uma irmã querida. Que Deus possa abençoar você e toda a sua família. Em nome do Senhor Jesus. Amém.